Olá pessoal, boa tarde, é o professor Cássio que está falando. Hoje nós vamos trabalhar uma das habilidades que eu vou até colocar aqui para vocês, que é qual a importância do trabalho na vida social brasileira e, no caso, a divisão social do trabalho, que é a divisão sexual e etária. Só que eu vou dar uma focada na divisão sexual do trabalho, trabalhar um conceitinho mais assim, umas coisas mais fechadas. Eu fiz um roteirinho aqui que eu vou ler com vocês, tá? E nós vamos fazer essa abordagem, essa discussão. Vou postar no Google Classroom a atividade e depois tem uma live marcada que está no mural, no encontro, para que eu possa tirar outras dúvidas que possam surgir, até mesmo referente a outras atividades que eu postei aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Aqui que eu quero discutir com vocês é divisão sexual do trabalho. Então o foco por enquanto vai ser esse. E é um conceito elaborado por feministas francesas na década de 70, materialistas ligadas ao marxismo. E aqui elas vão questionar o conceito de Marx, porque ele trabalha muito a ideia do trabalho produtivo e não inclui o reprodutivo, né? As mulheres fazem um trabalho reprodutivo, mas com um trabalho que colabora com o produtivo, produzido pelos homens que estão no chão de fábrica. E esse se torna produtivo, pois elas dão todo o apoio estrutural no ambiente doméstico, executando o seu trabalho. Então, querendo dizer que é a valorização do trabalho que nós estamos discutindo. Então, os homens têm o trabalho produtivo, na discussão das feministas, elas vão mostrar que enquanto os homens estão no chão de fábrica, fazendo o seu trabalho produtivo, o questionamento delas vai se dar no reprodutivo, que é aquele trabalho doméstico. Então, assim, existe uma interdependência, né? Então, o trabalho doméstico ele é tão importante quanto aquele produtivo no chão de fábrica. Os dois trabalham na mesma, né, linha, assim, de necessidade. E as discussões abrem portas para debates no trabalho no lar, o trabalho doméstico, o trabalho realizado pelas mulheres no meio social, que é de extrema importância para a compreensão de outros conceitos elaborados pelas feministas, que no caso elas vão fazer uma abordagem sobre a segregação social, desse sentido, que vai resultar na segregação do trabalho, né? Como se cria a ideia que existem trabalhos específicos de gênero e trabalhos de um determinismo biológico. Então vai dizer, por exemplo, que no caso homens não podem dançar balé, não podem fazer pedagogia, não podem ter trabalhos domésticos. É como se existisse uma espécie de manto social invisível que cobrisse as cabeças das pessoas e colocasse aquilo como determinasse aquela situação de divisão do trabalho por gênero nesse sentido. E é uma forma de preconceito, né, existente, né? Esse questionamento ele é muito importante para nós trazermos dentro da sociologia, porque nós observamos determinadas críticas atualmente inseridas em nossa sociedade e como se as pessoas elas nem entendessem a ideia do conceito, mas elas reproduzem aquilo passando de geração por geração, né? E aqui, por exemplo, como se cria a ideia de que existem trabalhos específicos por gênero, aí eles chamam de determinismo biológico, né? Que é falar, homens, que nem eu estava falando para vocês, que não podem fazer balé, trabalho doméstico, por aí vai. E mulheres não devem fazer trabalhos considerados de base masculina. E isso é uma pura invenção, né? Porque ele vai pautar a divisão sexual do trabalho, né? De que existem especificamente mulheres com trabalhos destinados dentro de um parâmetro que só elas conseguem executar e homens destinados dentro de um trabalho, né, um parâmetro que só eles conseguem executar. E quando há a troca, nós percebemos determinadas críticas, né, de forma pejorativa, de cunho preconceituoso mesmo, né. E é uma questão conceitual que ela é trabalhada pela filósofa Helena Hirata, que a especialidade dela é a sociologia do trabalho e do gênero. Ela é uma filósofa brasileira, né, e ela mora na França atualmente. E aqui, não existe essa ideia propriamente dita. Existem estudos que desmistificam esse determinismo que começou a ser discutido com as feministas francesas, né? E discutir esses conceitos se faz necessário para combater esse tipo de preconceito existente na sociedade, observados por muitas mulheres quando são criticadas na execução de trabalhos que são interpretados de base masculina. Então, você já deve ter tido alguma experiência, se você for mulher, de ter sido criticada, falar, isso aqui é homem que faz, né? Então, você tem alguma crítica, ou às vezes é engraçado a crítica escondida através do elogio, quando você executa determinada função, e essa função, ela sofre o quê?
ela sofre a ideia de alguém falar, poxa, ainda bem que você conseguiu, né, como se aquilo, ela já imaginasse que você não fosse conseguir pelo fato de ser mulher, quer dizer, uma crítica escondida também atrás de um elogio. Então existem funções assim que aliás, todas as funções existentes, qualquer um pode fazer, tanto o homem quanto a mulher. E qualquer conversa, às vezes, de cunho subliminar, vamos, escondido ali em alguma frase, como eu disse agora há pouco, interpretamos de outra forma, pode estar escondida a ideia dessa crítica aí, que está incutido dentro da sociedade esse determinismo biológico, né? Esse preconceito, dá esse nome propriamente dito. E as crianças, né, elas já são direcionadas nesse aspecto quando nós entramos até numa loja de brinquedo para poder verificar meninos. Meninos, você tem muitos, o que é considerado brinquedos de meninos? Carrinhos, bolas, pipas, essas coisas. E na das meninas, o que mais nós encontramos em termos de brinquedos de meninas? Boneca, fogãozinho, panelinha. Parece que o direcionamento já está algo determinado ali específico, que ela vai crescer, ela vai cuidar do lar, já está determinando na vida, sabe, da pessoa, né? Então existe toda uma estrutura por trás até do âmbito social que ela se torna assim questionável. Nós temos que ter um olhar para poder fazer uma observação e questionar essas situações, né? Ou como mulheres que jogam futebol, elas são criticadas também. Nós temos que quebrar essas barreiras na nossa sociedade, né? Nós já estamos observando muitas mulheres que já estão entrando em diversas frentes de trabalho e elas precisam do apoio para que nós possamos combater as pessoas que têm esse tipo de preconceito que já vem sendo estudado por essas feministas na década de 70. Tudo bem, pessoal? Eu vou elaborar a atividade, vou publicar no Google Classroom e estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Então fiquem com Deus, até a próxima.